Você já ouviu falar sobre os povos vikings? Eu tenho certeza que sim. E eu também tenho quase a certeza que você tem um estereótipo muito grande acerca desses povos. Quando se fala na palavra viking, você já imagina povos, né, guerreiros, bárbaros, comedores de gente, que tomavam sangue no crânio das suas vítimas, né, que saqueavam, que pilhavam, barbudos, né, que tinham capacetes de chifre e todo mais um monte de estereótipo que vocês devem ter sobre esses povos. Mas, gente, eu gostaria de dizer para vocês que não é bem assim. Temos que ter muito cuidado e cautela ao analisar e estudarmos quem foram esses povos chamados de vikings. Então venha comigo e vamos entender quem foram os chamados vikings. Escudos! O tema da aula de hoje é exatamente sobre os chamados povos vikings. Meu nome é Felipe Carmelo, sou professor de História e vou aqui destacar para vocês as características gerais de quem foram esses povos, né? Quem eram os chamados vikings e por que eles deixaram, né, um estereótipo acerca deles, né? São vistos como povos bárbaros muitas vezes. Enfim, então o primeiro ponto eu gostaria de destacar para vocês. Da onde vinham e qual a origem desses povos? Os chamados povos vikings, eles têm a origem ali na região da chamada Península Escandinávia, tá? Cuidado com isso aqui. Onde fica a Península Escandinávia? Onde hoje são 3 países, tá? Dinamarca, Suécia e Noruega. Então os chamados vikings, eles são provenientes da Península Escandinávia, aonde hoje são esses 3 países. Cuidado, tá, gente? Não confundam Escandinávia com nórdicos, né? Porque muitas vezes as pessoas tratam como sinônimos, os povos escandinavos e os povos nórdicos. Não! Os vikings, eles são povos que vinham da Escandinávia, e Escandinávia não é sinônimo de povos nórdicos ou norte da Europa, porque quando você fala em povos nórdicos, envolve também a Finlândia, envolve a Islândia, tá? Então, não, tá? É verdade, a Islândia, gente, ela vai ser ocupada e colonizada pelos escandinavos, tá? Mas a origem dos povos chamados vikings é na Escandinávia, nesses 3 países que eu comentei com vocês. E aqui eu gostaria de destacar um pouquinho sobre esse termo viking, né? Afinal, quem eram os vikings, né? E qual a origem desse termo? É um termo correto? Primeira resposta, não é um termo correto, tá? Não é um termo correto, o mais adequado. Claro que se popularizou, o termo viking se popularizou, quando fala viking todo mundo entende. E é um termo utilizado hoje. Mas entendam uma coisa, os vikings, como nós conhecemos, eles não se chamavam de vikings. É mais ou menos quando a gente está estudando lá a Grécia Antiga e a gente fala, né, a gente que é professor de história, os gregos, eles não se chamavam de gregos, não se auto-intitulavam gregos, eles se auto-intitulavam helenos. Os mesopotâmicos não se auto-intitulavam mesopotâmicos. Esse foi um termo criado pelos gregos para se referir à região entre o rio Tigre e o Eufrates. Aqui é a mesma coisa. Os vikings, gente, eles não se auto-intitulavam vikings, até porque a maioria das pessoas acha que viking é uma etnia, né? É um povo, e não é. Viking é um ato, é uma ação. A origem da palavra viking, embora haja algumas dúvidas ainda através de estudos, né, de historiadores, viking, gente, se refere à ação de navegar, de saquear, de pilhar, né? Então, digamos assim, a palavra viking, ela significa, na verdade, como se fosse pirataria. Então a palavra viking, ela é uma ação e não um povo. O povo que a gente chama de viking, como eu disse, eram os escandinavos, que têm a sua origem em povos germânicos indo-europeus, né? E quando a gente fala viking, dá a impressão que é tudo o mesmo povo também. Não era. Você tinha os noruegueses, os dinamarqueses, né?
Eram povos diferentes. E mesmo dentro, por exemplo, dos noruegueses, você tinha vários reinos, dentro dos dinamarqueses, vários reinos também. Não eram unificados. Então a gente precisa questionar esse termo viking primeiro de tudo. Tá? Então viking é uma ação. O termo viking, gente, ele vai se popularizar depois e é a forma como os povos de fora que recebiam os ataques desses escandinavos chamavam, né? Chamavam eles de, como se fossem piratas, né? De saqueadores. Então o termo viking se popularizou não entre os chamados vikings, mas entre outros povos. Outra coisa, então tá, beleza, viking é uma ação, o ato de navegar, de saquear. Então todo mundo que vivia na sociedade ali da Península Escandinávia pode ser chamado de viking? Não, também, porque não é todo mundo que vai navegar. A maioria da sociedade na Escandinávia vai ser uma sociedade de agricultores, né, entre outras atividades. Não é todo mundo que vai navegar. Então aquele cara lá que é um fazendeiro, que nunca navegou, não tem por que você chamar ele de viking. Não tem lógica, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com essas terminologias. Ok, dito isso, agora vamos para as fontes, né? Para estudar esses povos da Escandinávia, é fácil? Não é fácil. Primeiro ponto é porque eles se utilizavam, né, de uma língua, o nórdico antigo, muito diferente, muito difícil. Segundo, a escrita que eles tinham não era uma escrita em papel, escrita rúnica, geralmente em pedra. Então mais complicado. Eles escreviam muito? Não, também não. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E é daqui que vem o estereótipo, porque a maioria das fontes escritas que nós temos sobre esses povos, primeiro, são ou posteriores aos ataques deles, ou as que realmente são contemporâneas, elas foram escritas por seus inimigos, pelos cristãos da Europa Ocidental que sofriam os ataques desses povos e escreviam sobre eles. Então, digamos assim, são fontes extremamente contaminadas, né, com uma visão negativa sobre esses povos. Quem que escrevia, em sua grande maioria? Monges da Igreja Católica, que escreviam sobre esses ataques e sobre esses povos, comparando esses povos a demônios e coisa do tipo. Aquele estereótipo de que os vikings, por exemplo, usavam capacetes com chifre é totalmente equivocado, né? Foi criado exatamente por cristãos da Europa, mas é totalmente equivocado. Eles usavam sim um capacete, não todos, mas os que podiam usavam um elmo sim, de ferro, só que sem chifre nenhum. Então não tem sentido, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado. E eles deixaram coisas para nós estudarmos? Sim, deixaram artefatos, né? Os arqueólogos encontraram várias coisas desses povos, né? Só que eles também deixaram alguns escritos, só que aí é o problema, né? As chamadas sagas nórdicas. As sagas nórdicas, gente, é uma compilação de textos épicos desses povos. E aqui a gente tem que ter muito cuidado ao estudar, porque mistura seres mitológicos com história, né? É a mesma coisa, vamos fazer uma comparação aqui com vocês, quando os pesquisadores eles vão estudar, né, o período homérico lá da Grécia Antiga, onde as principais fontes são a Ilíada e a Odisseia, né, os escritos atribuídos ao suposto poeta Homero, que viveu lá na Grécia Antiga, que mistura o épico, né, com a história. Então você tem que ter muito cuidado ali ao analisar. Nós temos as sagas nórdicas, que são textos escritos por poetas da Islândia, né? E são posteriores ao período conhecido como Era Viking. Então tem que ter muito cuidado. O próprio personagem, né, Ragnar Lodbrok, alguns dizem que não teria existido, ou não tem aí uma comprovação histórica de que ele teria existido ou não, e ele aparece nessas sagas, por exemplo, né? Então a gente tem que ter cuidado. Tá? Então, aqui já digo para vocês, por que esses povos chamados de vikings, eles mexeram tanto com o imaginário e eles ficaram tão conhecidos assim? Gente, porque eles se espalharam pelo mundo inteiro, né? Tem um período da história, inclusive, que ficou conhecido como a Era Viking. Período esse que vai do ano de 793 depois de Cristo até o ano de 1066 depois de Cristo. São cerca de 300 anos onde esses povos da Escandinávia se espalharam, né, através das suas incursões, atacaram regiões, colonizaram outras, comercializaram com povos. Então você tem aí esse período conhecido como Era Viking. Eu já vou falar dela e das principais conquistas vikings, tá? Mas antes de tudo, então, vamos entender como que vivia, como que era essa sociedade viking, né?
Então, gente, primeira coisa que vocês precisam entender. A sociedade viking era uma sociedade relativamente simples em questão de estrutura, né, de como ela era dividida. A grande maioria dessas pessoas, elas viviam no campo da agricultura, né? E a Península Escandinávia, ela era dividida em vários clãs. O que é um clã? O clã, vamos colocar assim, como uma união de diversas tribos, tá? E cada clã tinha um rei. Então o rei, se você pensar na pirâmide social, o rei estava no topo. Mas não era um rei, como vocês imaginam, um rei absolutista, né? Esquece os reis que vocês têm em mente da Europa Ocidental. Né? Aqui não, eram vários reis, gente. Então esse rei, ele tinha poder só dentro do clã dele. Tá? Não era um rei, como eu disse, os chamados vikings, eles não eram unidos, né? Enfim, e esse rei, ele tinha um poder militar e religioso, afinal a religião fazia parte do dia a dia desses povos, né, e era muito importante. Depois eu vou falar sobre a religião. Então você tinha o rei no topo, tá, do clã. E o clã, gente, ele era uma união de tribos, né, ligadas por graus de parentesco. Então eram pessoas que se conheciam muito bem, pessoas próximas. Daí você tinha ali o rei. E aqui outra diferença, o rei passava de pai para filho? Não, geralmente não. Poderia até passar, mas geralmente não. Geralmente haviam disputas pelo trono, né? Os guerreiros disputavam quando o rei morria ou pela sucessão do trono, aconteciam disputas. Então é bem diferente. Logo abaixo do rei, nós tínhamos os chamados jarls, né? Um termo aí esquisito, né? Pelo menos pra gente, na nossa língua, até para falar, jarls. Quem eram esses jarls, gente? Era a chamada aristocracia, vamos assim dizer. Eram grandes proprietários de terra, eram chefes das tribos, né? O clã não era uma união de tribos. Os chefes dessas tribos eram chamados jarls, que formavam uma aristocracia. Eles ajudavam o rei a governar. Então, quando o rei ia tomar uma decisão importante no seu salão, ele chamava esses chefes tribais, né? Esses grandes proprietários de terra, que tinham poder sobre o exército, porque eles tinham a função de unir tropas para atacar algum outro povo, né? Para guerrear. Então eles se uniam, né? O rei se unia com esses chefes tribais, os jarls, e eles decidiam, tomavam as decisões. Então eles gozavam de um poder muito importante também, esses grandes proprietários de terra. Aí abaixo desses grandes proprietários, os chefes tribais, nós tínhamos a maioria da sociedade, que eram homens livres. Eles eram chamados carls, né? Os carls eram as pessoas livres, homens e mulheres livres ali daquela sociedade. A grande maioria era fazendeiro. A grande maioria vivia da agricultura e a criação de alguns animais. Então, quando você pensa na vida do viking médio, né, você imagina um fazendeiro ali com as suas terrinhas, criando seus animais, né? Algo bem simples, tudo bem? A grande maioria era fazendeiro, mas você tinha também ferreiros, eles eram muito bons ferreiros. Você tinha ferreiros, você tinha pescadores, você tinha caçadores, né? Mas a grande maioria vivia da agricultura, né? E você deve estar se perguntando, nossa, mas a agricultura, uma região tão gelada, complicada, né? É exatamente isso que vai fazer com que eles comecem a buscar outras terras, tá? E depois, abaixo de todos, né, você tinha quem? Os escravos. Os escravos, era uma sociedade escravista. E como que uma pessoa se tornava escrava nessa sociedade? De três formas: ou por guerra, né, capturada em guerra, ou por dívida, ou por crimes cometidos. Uma pessoa cometia um crime, um assassinato, alguma coisa do tipo, ela era julgada e muitas vezes condenada a se tornar escrava. Tá? Então, dessas três formas, era assim uma sociedade escravista também. Bom, dito isso, é importante também ressaltar o papel, né, das mulheres, gente. As mulheres, elas gozavam de liberdade nessa sociedade, o que era algo muito incomum se comparado às outras sociedades da época. Né? Então, a mulher, ela era livre, né? Ela, inclusive, quando os homens, né, no caso seu marido, que era fazendeiro, na sua grande maioria, decidia ir para alguma incursão, participar de algum ataque, de alguma guerra, ela que assumia o posto. Quando um chefe tribal saía e ia para alguma outra região, né, por algum motivo, a mulher assumia a chefia, né, da tribo. Então isso era muito interessante. Quando o rei ia para outra região, a sua esposa assumia o posto daquele clã, né, o domínio daquele clã. Então é muito interessante, né? E as mulheres, se elas quisessem, elas podiam participar também, né, das incursões. Então elas gozavam de liberdade. De uma maneira geral, você tinha uma divisão de tarefas, aí, né? O homem geralmente ficava mais na caça e na guerra, e a mulher na educação dos filhos, também ajudava ali na fazenda, né? Entre outros fatores, mas ela, sem problema nenhum, substituía o marido na sua ausência, tá? Então isso é muito interessante ressaltar também.
Bom, em relação à religião, gente, a religião era algo muito interessante, né, que desperta muita curiosidade sobre esses povos, a chamada mitologia nórdica, né? Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, entre os mais poderosos, né, os mais poderosos e conhecidos, você tem lá o Odin, que é o pai de todos, né? Você tem o seu filho, o Thor, que era o deus mais popular para esses povos, o deus do trovão, era o mais adorado por todos, tá? Você tinha também a Freya, que era a esposa do Odin, também poderosíssima. Você tinha o Loki, né, que era visto como um deus da trapaça, deus traiçoeiro. Você tinha as Valquírias e vários outros seres mitológicos muito interessantes, né? E é interessante como essa religião desses povos, ela tem tudo a ver com o estilo de vida que eles tinham e ela é totalmente ligada à natureza. Muito ligada à natureza, né? Então a gente pode afirmar que essa religião desses povos chamados vikings era uma religião xamânica. Eles tomavam chás, né? Entravam em transe, em êxtase. Era uma religião muito mística também. É muito interessante, né? Muito rica essa chamada mitologia nórdica. E a religião fazia parte do dia a dia das pessoas, das batalhas, né, que eles participavam. E aqui está um outro preconceito, né, que a gente precisa quebrar. A maneira como eles enxergavam a guerra, né? Porque esses povos chamados de vikings, para eles a guerra era sinônimo de honra, era sinônimo de coragem, tá? Então você morrer no campo de batalha significava você ir para Valhalla, né? Valhalla, o salão dos mortos, onde você teria a honra de sentar-se à mesa ao banquete com ninguém mais, ninguém menos que Odin, né? Então assim, era uma honra realmente você morrer em guerra, você morrer lutando, né? A visão que eles tinham de guerra era totalmente diferente. Eles estavam lutando por algo justo, por algo honrado, né? Ou por uma terra, por uma riqueza, né? E isso mostrava coragem. Tá? Mas a gente também tem que quebrar o estereótipo de que esses povos eram povos majoritariamente guerreiros, porque não era. Como eu falei, a grande maioria dos chamados vikings eram, na verdade, agricultores, comerciantes, ferreiros, artesãos, né? Eles não viviam só da guerra, como nós somos levados a crer muitas vezes, tá? E aqui, já que eu estou falando de guerra, vamos falar do período que eu estava comentando com vocês, que ficou conhecido como a Era Viking. Porque esse período conhecido como a Era Viking foram os cerca de 300 anos que esses povos saíram da Escandinávia e se espalharam pelo mundo, saqueando, pilhando, colonizando, comercializando, fazendo um pouquinho de tudo, né? Então, gente, eu falei para vocês que esse período conhecido como Era Viking, ele tem início no ano de 793. E não precisa pensar muito para entender essas incursões vikings, né? Afinal, eles viviam numa região gelada e eles viviam da terra. Conforme a população foi crescendo, foi faltando alimento. Eles precisavam buscar novas terras, né? Então eles começam no finalzinho ali do século 8 a fazer essas incursões em direção a outras terras, a outros territórios. E aqui, né, grande parte do sucesso desses povos chamados de vikings se deu pelo fato de que eles se tornaram grandes construtores de embarcações, né? Grandes construtores de barco. Lá na região da Península Escandinávia, você tinha uma árvore, né? Uma madeira chamada carvalho, muito boa para confecção de navios e também de escudos, porque o escudo dele, aqueles escudos redondos, eram feitos de carvalho, né? Dessa madeira. E o que importa pra gente aqui são os navios. Eles criaram um navio que ficou conhecido como Drakkar, né? Porque Drakkar significa dragão, porque eles cunhavam na proa desse navio a imagem de um dragão para aterrorizar mesmo, né, os povos que eles fossem atacar, para aterrorizar quem visse aquele navio chegando com aquele rosto daquele dragão, né, na sua proa. Eles construíram esses navios, gente, e eram navios muito rápidos para a época, estreitos e rápidos para a época, muito bons para navegação. Se você olha um Drakkar, uma coisa que ajudou muito esses povos vikings nesse Drakkar é exatamente que eram embarcações com o calado muito pequeno, muito baixo. O que é o calado? É aquela parte da embarcação que fica para baixo da água, que a gente não vê. E era muito pequena essa parte, né, nesse Drakkar. Isso permitia com que os vikings conseguissem navegar em rios bem rasos, inclusive. E eles também conseguiam chegar muito próximo às margens, né? Porque quando o calado é muito grande, né? Você vê, por exemplo, cruzeiros hoje,
o cruzeiro ele tem que parar bem distante do litoral, né? E daí as pessoas vão no bote até chegar. Não, os vikings, como o calado era muito pequeno, eles conseguiam chegar até a margem, tá? E também eles conseguiam navegar em rios estreitos. Por quê? Porque o navio era estreito, tá? Era rápido. Então isso favoreceu muito a navegação. Eles se tornaram grandes navegadores, se tornaram os melhores navegadores da Idade Média ali na Europa. Então isso é muito importante vocês entenderem. Cada um desses dracar cabia cerca de 30 a 40 pessoas, tá? E eles começam a fazer suas incursões. No ano de 793, a primeira incursão viking chega até o mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, né? Ali na região nordeste da atual Inglaterra, que na época fazia esse pedaço, né? Fazia parte do reino da Nortúmbria. Afinal, a Inglaterra não era unificada também nesse período, ela era dividida em vários reinos. Eles chegam nesse mosteiro de Lindisfarne no ano de 793, encontram prataria, né, ouro dentro da igreja, saqueiam essa prata, esse ouro, matam os monges, né, e capturam alguns desses monges para levar como escravos lá para a Escandinávia, né? Então, a partir desse momento, os cristãos, né, da Europa vão começar a escrever sobre esses povos e vão começar a ser aterrorizados por esses povos, né? É aí que se cria esse estereótipo, né, desses povos como se fossem animais praticamente, né? E eles não pararam por aí, gente. Depois a Inglaterra, coitada da Inglaterra, né, a Bretanha, de uma maneira geral, foi a que mais sofreu com essas incursões vikings, porque pela proximidade, né, geográfica. Então você tem cidades importantes da Bretanha na época, como a cidade de York, que acabou sendo dominada também em parte por esses povos. Isso é muito importante porque esses povos eles não vinham só para atacar e pilhar. Muitos vinham em busca de terras, afinal eles eram agricultores e eles queriam terras melhores, né? Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra. Terras que nunca irão proteger, nunca irão amar. Então eles começam, foram várias as incursões vikings ali para a Bretanha e eles começam a viver ali dentro também, tá? Então é só você assistir, né? Quem gosta aí de série, assistir tanto Last Kingdom da Netflix quanto aquela série Vikings, né? Mostra bem a Inglaterra, né? A Inglaterra que sofreu mais realmente com esses ataques, né, desses povos, e eles passaram a viver ali dentro. Então cidades como York, Dublin também, né, onde fica hoje a Irlanda, cidades que vão aí receber essa nova visita, eles vão passar a viver ali dentro, tudo bem, gente? Enfim, né, uma outra conquista desses povos que eu gostaria de destacar foi quando os chamados vikings chegaram, navegando através do rio Sena até a cidade de Paris, né, capital do reino dos francos na época, né? Então cidade importantíssima. Então o primeiro ataque que Paris sofreu foi no ano de 845, que ficou conhecido como o Cerco de Paris, né, o primeiro cerco de Paris por esses povos, comandados por ninguém mais, ninguém menos que Ragnar Lothbrok, né? Comandou, eles pilharam a cidade de Paris. Depois eles tentaram voltar, né? Os vikings voltaram mais tarde, lá em 885, voltaram, realizaram outro cerco, mas aí Paris já estava muito mais preparada, né, para combater esses povos. E é muito interessante a gente analisar que nesse momento nós tínhamos o reino dos francos e esses povos vindo da Escandinávia eles começaram a entrar em vários conflitos, né? Então o rei dos francos, um rei chamado Carlos, né, que ficou conhecido como Carlos o Simples, ele decidiu estabelecer um acordo com um desses líderes vikings, né? E esse líder chamava-se Rollo, né? Então o rei franco Carlos, né, o Simples, decidiu estabelecer um acordo com o líder viking Rollo, onde ele, Carlos, cedeu terras para o Rollo e para os vikings, terras onde hoje fica ali no norte da França, vai ser a chamada Normandia, naquela região da atual Normandia, tá? E exigiu que esse chefe viking Rollo passasse a proteger, a partir daquele momento, os francos contra os vikings. E o Rollo aceitou. O Rollo recebeu essas terras, né? Vai ser a origem aí do Ducado da Normandia, né? A Normandia que vai tomando corpo a partir disso. Então olha que interessante, a região da Normandia teve a sua origem com povos vikings, né? Com o Rollo, depois ele vai se tornar o Duque da Normandia, tá? E vai até se converter ao cristianismo, vai mudar de nome de Rollo, ele vai ser chamado de Robert,
né, e vai passar a ser cristão e vai passar a proteger os francos contra os seus compatriotas. Por isso que muitas vezes o Roller é visto aí como um traidor, né, dos vikings. Mas enfim, então estamos falando desses povos, eles passaram a viver na Inglaterra, passaram a viver na Irlanda, na Bretanha de uma maneira geral, passaram a viver na França. Então a gente vai vendo, né, como eles vão chegando em várias regiões, né. Depois eles que vão povoar a Islândia, né, a ilha ali, a Islândia, um pouquinho mais para cima, tá? E vão passar cada vez mais aí para várias regiões, né? Parte desses vikings foram também ali para o leste e foram para a Rússia, para o Principado de Kiev na época, né? Região onde também pega a Ucrânia, a atual Rússia. Então eles passaram, gente, a se espalhar. Isso é muito interessante. E aqui eu gostaria de destacar uma coisa muito importante para vocês, né? Os vikings, eles não pararam por aí. Eles chegaram, inclusive, até a Groenlândia, ilha aqui no Atlântico Norte, tá? E passaram a viver ali dentro da Groenlândia. E depois de alguns anos, gente, um homem, né, um líder viking chamado Leif Erikson decidiu procurar mais terras e acabou chegando com os seus guerreiros ali na região do extremo norte do atual Canadá. Isso por volta do ano 1000. Ou seja, 500 anos antes do Cristóvão Colombo chegar à América, os vikings chegaram à América? Sim. Por muito tempo se duvidou disso, né? Falou, não, isso aí é história, é mentira, né? Isso aí estava escrito nas sagas nórdicas, né? Não pode ser verdade. Até que na década de 1960, um sítio arqueológico foi encontrado no extremo norte do Canadá, com moradias vikings e com utensílios vikings. Olha só que interessante, né? Então, por volta do ano 1000, os vikings chegaram ao norte do Canadá. Mas não ficaram muito tempo ali, né? Eles chegaram ao norte do Canadá, ficaram ali, se estabeleceram ali por um tempo, fundaram uma colônia ali. Colônia essa que passou a ser chamada por eles de Vinland, que significa Vinlândia ou terras das vinhas, porque eles encontraram vinhas de uva, né? Segundo os relatos, encontraram vinhas de uva nessa região, então chamado de Vinland, mas ficaram pouco tempo ali, né? Alguns pesquisadores apontam que os povos nativos que viviam na região, os indígenas, eles se mostraram bastante hostis, e então fez com que esses povos vikings voltassem para a Groenlândia, né? Saíssem, deixassem a Vinlândia de lado, né? Então aí fica a disputa, quem descobriu a América? Os indígenas? Os vikings ou Cristóvão Colombo? Fica aí a pergunta, né? Enfim, e para quem quiser visitar, né, a imagem, né, pode visitar o sítio arqueológico de Lonsomedos, né? Acho que é assim que se pronuncia em francês. É esse o nome do sítio arqueológico lá no atual Canadá, onde você pode visitar essas moradias, né? E isso que os chamados vikings deixaram nessa região que eles chamaram de Vinlândia, tá? E não parou por aí, gente. Eles chegaram até Constantinopla também, a então capital do comércio do mundo. E os vikings, gente, num primeiro momento eles atacaram Constantinopla, saquearam a cidade, mas depois eles passaram a comercializar com Constantinopla. Então era comum o comércio entre os vikings e Constantinopla. Inclusive os vikings passaram até a ser contratados para fazer parte da guarda de Constantinopla. Então olha a importância, né, gente? Eles estão dominando o mundo, estão se misturando com todos os povos para todo canto, né? Rússia, Constantinopla, Canadá, Inglaterra, Normandia, para todo lado, né? Então por isso eles ficaram tão conhecidos. Mas a cultura viking, gente, ela começa a deixar de existir. Conforme os anos vão passando, eles vão se tornando mais pacíficos, muitos vão sendo cristianizados, né? Então os vikings, eles não é que eles desapareceram, deixaram de existir, eles se misturaram com os outros povos, né? E o que acabou desaparecendo, digamos assim, foi a cultura viking, né? Os deuses que eles acreditavam, isso, eles foram deixando de lado. Tá? Então isso ganha muita força dentro da Inglaterra, onde os vikings viveram ali por um bom tempo, a partir do rei Alfredo, né? O rei Alfredo de Wessex. O Wessex era um reino também ali dentro da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, ela não era unida ainda, né? Ela era dividida em vários reinos, né? Então o Alfredo foi um rei de Wessex, um desses reinos que reinou durante 871 e 899 depois de Cristo. Esse rei, ele ficou conhecido, não é à toa que ficou conhecido como Alfredo o Grande, por combater muitos vikings, né? Essa cultura. Ele que era um rei extremamente cristão, combateu muito essa cultura viking em diversos pontos ali dentro da Inglaterra. Então, com o tempo, esses vikings eles foram sendo liquidados e cristianizados. Tanto é que os descendentes do Alfredo depois continuaram esse processo e
é a partir do Alfredo, né, que abre-se espaço para a Inglaterra começar a se unificar, para se tornar uma Inglaterra unida, né? Isso continua com os descendentes de Alfredo. E tudo isso chega ao fim, essa era viking chega ao seu fim no ano de 1066, quando um duque da Normandia chamado William, mas que também ficou conhecido depois como Guilherme, o Conquistador, então é o mesmo, o William ou Guilherme o Conquistador é a mesma pessoa, sai lá da Normandia, vai para a Bretanha, né? Luta e vence a Batalha de Hastings e se torna o rei da Inglaterra. E coloca fim de vez nessa cultura viking ali dentro da região, né? E engraçado até que o próprio esse Guilherme, o Conquistador, o William, ele veio da Normandia reivindicar o trono inglês, que ele falava que era dele por direito, né? Por conta de alguns acontecimentos anteriores a isso, que o rei da Inglaterra na época era o Eduardo III, tinha prometido para ele. Então o rei da Inglaterra, Eduardo III, acabou falecendo e esse Eduardo III tinha prometido para o Guilherme, ou William, o Conquistador, que ele seria o seu sucessor se ele não tivesse filho, né? Então o Guilherme, o Conquistador, ele decidiu ir reivindicar o seu trono lá na Grã-Bretanha, vence a batalha e se torna o rei da Inglaterra. Aí é que nós temos uma união, a formação de um Estado Nacional inglês, né, com o Guilherme o Conquistador a partir do ano de 1066, e a cultura viking ela acaba sendo suprimida de vez a partir desse momento, colocando fim assim na chamada Era Viking, tá? Então dá para entender o porquê que os vikings ficaram tão conhecidos, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostou, compartilhe com os amigos, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima!